o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16º, Não se pode servir a Deus e a Mamon, pela expositora Patrícia Teixeira, do Grupo Espírita Coração de Jesus. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui hoje, junto de vocês, para termos mais uma noite de estudo, para nos sintonizarmos com o plano espiritual e assim fazermos a nossa parte aqui como espíritos encarnados, tentando nos melhorar, nos aperfeiçoarmos moralmente. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos ler uma página e logo depois faremos a nossa prece inicial, tá bom? A página é do livro Os Caminhos da Paz, mensagem de diversos espíritos, recebido no lar de Teresa. E a página se intitula Caridade e Amor, é do espírito Antônio de Aquino, e fala assim: a caridade é o amor em ação. Quem retarda o gesto de amor trai o tempo do Senhor. A dor não pode esperar. Amar é doar-se, mas a mão referta de moedas não é condição imprescindível para que o amor se expanda. A riqueza quase sempre encarcera o coração nas grades do preconceito que justifica a avareza, erguendo-se contra as forças da solidariedade. O amor intui o caminho, a caridade o ilumina. Só assim o coração vence os obstáculos, alcança sua divina meta. O amor é a árvore da vida, a caridade é a seiva que a alimenta. Sem a seiva da caridade, a árvore se estiola, negando-se à frutificação. Ama, e a caridade, como um sol, despertará no horizonte de tua vida, inundando de luz a intimidade do teu ser. Aquele que ama, jamais andará em trevas e jamais permanecerá sozinho. O amor de Deus o iluminará e Jesus lhe será a permanente companhia. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao plano mais alto, nos sintonizando com os fluidos de luz que são emanados do plano espiritual. Vamos dizer assim: Jesus, luz de nossas vidas, guia e modelo da humanidade. Aqui estamos, mestres, mais uma vez juntos, para podermos aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Que possamos, mestre, além de aprender, colocarmos em prática todos os seus ensinamentos, que são para a nossa própria melhoria, para que possamos nos tornar espíritos melhores. Senhor, nesse momento em que a Terra passa por tantas dificuldades, te pedimos a proteção e o amparo, que possamos, Senhor, como a página nos disse, praticar o amor, que é a caridade em ação, que possamos fazer, Senhor, esse amor que está dentro de nós se expandir àqueles que no momento estão menos favorecidos. Muito obrigada, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de aprendizado, de aprimoramento, de renovação espiritual e íntima. E assim, Pai amado, Jesus, nosso Mestre querido, espiritualidade boa e amiga, te agradecemos por mais essa oportunidade. Fica conosco aqui neste momento e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos estudar então esta noite o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o primeiro item, o item 1, Kardec nos diz assim, através de uma passagem de Lucas, que está no capítulo 16, no versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon.
Então, antes da gente, né, introduzir o estudo, vamos compreender, né, vamos pesquisar o que é Mamon. Mamon é conhecido por um deus que era adorado pelos sírios na antiguidade. Ele representava a riqueza. Por isso, as suas estátuas eram fundidas em ouro e prata. Em hebraico, significa literalmente dinheiro, né? E também é usado para descrever a riqueza material, a cobiça. Bom, como vamos servir a Deus e a Mamon? Como vamos poder servir a Deus e a riqueza? Quando nós dizemos que servimos a um ser, nós seguimos seus ensinamentos, suas orientações. E Deus só emana luz, só quer de nós o melhoramento, o nosso crescimento espiritual. Por isso nos enviou Jesus, que veio nos trazer, né, a sua linda frase: ama teu próximo como queres seres amado. Bom, no momento em que eu amo o meu próximo, mas o meu próximo precisa de uma ajuda financeira, precisa que eu tire de uma caderneta de poupança ou de um dinheiro que estava guardado para a compra de algum bem material, alguma ajuda, eu me recuso a ajudar esse irmão. Porque o meu bem material, a minha necessidade física está muito além daquele que está necessitado. Aí nós nos perguntamos a que Deus estamos servindo. Nesse momento, se estamos seguindo os ensinamentos de Cristo, enviado do nosso Pai, ou se estamos seguindo a Mamon, que faz com que a cobiça, a avareza, a miséria humana, né, de não querer ajudar o seu próximo, vendo a miséria real ali aos nossos olhos, principalmente agora, nesse momento de pandemia, em que nós vemos o quanto irmãos estão necessitados. Nós sabemos, né, que o Nomadeu, como no GECOS, várias casas auxiliam, a gente chama carinhosamente de Casa da Sopa, né, o centro espírita que está no Taquaral. E nós estamos sabendo que praticamente agora, nesse momento da pandemia, duplicou a quantidade de irmãos necessitados de um prato de sopa. E como eles não estão podendo entrar devido à pandemia, eles estão recebendo a sopa, né, fora da casa, levando para suas casas, ou muitos nem casa têm, comem nas ruas, embaixo das marquises. Eles precisam de caixas de leite. Nós estamos fazendo várias campanhas de arrecadação de caixas de leite, latas de leite, o que possa, né, ser útil para colocar a sopa, para que se dê a esses irmãos. A gente sabe que a quantidade aumentou muito. E até nesse momento, quando a gente faz uma campanha pedindo, explicando para as pessoas o para que a caixa de leite, né, que precisa estar higienizada, que nós não vamos dar o alimento limpo dentro de uma caixa suja, ainda mais o leite, né, que apodrece com o tempo. Nós recebemos caixas com leite apodrecido. A pessoa não tem o trabalho nem de passar uma água. Não estamos aqui julgando o tempo de ninguém ou por quê. Mas a quem estamos servindo? A quem estamos nos ajoelhando? Para quem, né, segue essa rotina? Quando oramos e na hora da prática, a quem estamos servindo? Então esse texto, né, esse capítulo vem nos chamar para que acordemos. Esse momento da pandemia veio nos mostrar o quanto podemos e devemos e precisamos ajudar o nosso próximo. Muitos próximos mesmo. Principalmente nas casas, quem trabalha na parte de assistencialismo está vendo como está crescendo a busca por bolsas de alimento, por ajuda, pois muitos irmãos não estão tendo nem do que se alimentar. Nós vemos várias reportagens
semana agora, não me lembro se foi quinta ou sexta, estavam entrevistando algumas mães que são as provedoras dos seus lares e que não tem mais o auxílio emergencial, e como elas estavam, se virando nesse momento. Em uma das casas era uma mãe, acho que 2 ou 3 filhas, eu não lembro, e a mãe disse que muitas das vezes eles estavam comendo arroz com feijão. E o repórter perguntou: mas quando não tem arroz com feijão, o que vocês fazem? A mãe abaixou a cabeça e a filha disse: nós comemos farinha com açúcar. E isso não é uma coisa assim muito longe. A minha mãe contava, enquanto estava aqui no planeta Terra, ela morou numa comunidade, a mãe que a sustentava não teve a figura paterna, e muitas das vezes nem aquele angu, que é o mais básico nesse momento, não tinha, e elas tinham que comer, ela e os irmãos tinham que comer farinha com açúcar. Então, meus irmãos, não está ali tão longe. Se olharmos ao nosso lado, muitas das vezes no nosso bairro, tem irmãos precisando. E aqueles que amealham a riqueza, achando que vão levar com eles para um outro plano. Quem lembra, nas aulas de história, quando os historiadores achavam túmulos, e os cadáveres lá estavam, e dentro dos caixões, ou dos locais que eles estavam, tinha todo o seu tesouro, colares, pedras preciosas, ouro, que para eles entrariam no reino dos céus com todos esses bens. Então, aqui no Evangelho, tem uma passagem do rapaz, do mancebo, que se aproxima de Jesus e pergunta o que ele pode fazer para adquirir a vida eterna, aquela vida onde já passamos de todas as fases, estamos como espíritos puros, livres. E Jesus respondeu, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta: que mandamentos? E Jesus decorre o decálogo, os 10 mandamentos de Moisés. E ele disse: mas eu já tenho guardado esses mandamentos desde a minha mocidade. O que falta ainda? Por que eu ainda não posso adquirir a vida eterna? E Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Ou seja, no momento onde é tocado os bens materiais, ele se choca. Como eu vou deixar tudo que eu tenho e dar para os pobres para segui-lo? E aí a gente volta. Como vamos seguir a Cristo, não pensando no nosso próximo? O que Jesus aqui nos deixa, a mensagem é: ajude aqueles que precisam. Ele vai, no fundo, dizendo: venda tudo. Mas Deus nunca disse, que ele nunca condenou a riqueza, aqueles que têm. Tanto que a riqueza é necessária para a evolução da Terra. No Evangelho, Kardec fala que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Como é que nós vamos pensar num Pai justo e misericordioso, nós que somos pais ainda tão inferiores, nunca faríamos nada que fizesse nossos filhos caírem? Como Deus nos daria algo que nos fosse fazer mal, que nos fosse fazer nos levar à derrocada? E ele continua:
sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, muito perigosa, mais perigosa do que a miséria. Então, o que se condena é o mau uso desses bens. Ou seja, não é Deus que nos condena, é o nosso livre-arbítrio. É a nossa escolha de seguir Mamão, de seguir aquele que nos dá os prazeres da terra, os prazeres materiais, né, de todos os sentidos. E que assim também faz com que os nossos sentimentos mais inferiores brotem. Orgulho, egoísmo, vaidade, sexualidade. Todos os sentimentos que estamos querendo deixar, nós cada vez mais fazemos ele crescer dentro de nós quando mal utilizamos a riqueza. O dinheiro, ele é necessário, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Nós estamos vendo quanto precisamos de dinheiro para as vacinas, para a produção, a compra delas, a compra dos insumos, para os hospitais, para ajudar a população que, infelizmente, sofre com os fechamentos de lojas. Criou-se um círculo que o dinheiro é necessário, sim, mas precisamos saber usá-los. Mas, infelizmente, muitos não têm noção disso. E pensam, mas não é problema meu que não tenha oxigênio no hospital, não é problema meu que não tenha vacina. Sim, é problema nosso. Nós fazemos parte desse planeta. E aqueles que conseguem, né, as suas fortunas como um ajuste de Deus em nossas vidas, que é uma prova ou uma expiação, como que disse, né, bem às vezes mais difícil do que a pobreza, porque nos faz uns arrastamentos muitas das vezes difíceis da gente sair, nos levando à avareza. Então, Deus só quer que saibamos utilizar aquilo que Ele nos emprestou. Nós apenas somos usufrutuários, nós não somos donos de nada que seja material, nem desse corpo físico, porque quando desencarnarmos ele fica. Tem uma frase de Emmanuel, que ele diz: um dia partirás do mundo carregando unicamente os valores que houveres entesourados dentro de ti. Não adianta achar que vamos levar os cordões de ouro, as pulseiras, as joias, né, os bens materiais. Não vamos, só vamos levar as virtudes que adquirirmos. E a gente sabe que a riqueza, infelizmente, muitas das vezes, leva as pessoas ao fundo do poço. E muitas das vezes, quando Deus acha que não é mais o momento, que pelo seu amor a nós, vê que estamos cada vez mais nos afundando e faz com que essa riqueza saia das nossas mãos, né, através de perdas, tem companheiros que não resistem e até chegam às vias de fato, se suicidam, porque não aceitam ficarem pobres. Né? Não aceitam ir para a miséria, para a pobreza. Deus tentou, pela bondade e misericórdia dele, nos livrarmos do mal, e muitos complementam ainda mais a situação em que estavam. Né? Falando da avareza, não sei se vocês lembram, que faz muito tempo, né? Uma novela chamada, acho que era Pão, Pão, Beijo, Beijo. Faz muito tempo, eu era criança, então, nossa, muito tempo. E não sei se vocês lembram do seu Nonô Correia. Até hoje a gente fala, nossa, essa pessoa é um nonô, né? Porque eu lembro que ele tinha 2 filhos, um casal, tinha empregado. E ele dava para eles comerem, assim, coisas, né? Claro que era um alimento, mas perto da riqueza que
que ele tinha escondida, né, entesourada dentro de um quarto. E ele fazia a família viver na pobreza. A filha principalmente sofria. Até que chegou uma criança que modificou. Porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa, né, não tem mais jeito. Não. Aí a gente lembra de Zaqueu. Zaqueu, que era um publicano, né? Os publicanos eram um coletor de impostos e muitos eram até detestados pelos judeus porque eles cobravam muitas vezes até o que não podia, o que não devia, né? Era ilícito. Mas Zaqueu, né, quando Jesus chega à cidade e diz que vai se hospedar na casa dele, as pessoas até se desesperam, né? Mas Jesus encontrou no coração dele a ressonância da bondade. A parábola lá traz luz ao ensinamento de que certas almas se entregam ao mal porque ainda não foram despertadas para o bem. Ninguém nasceu mal. Nós nos tornamos pessoas más. Nós estamos fadadas ao bem, queiramos ou não. Todos nós vamos nos tornar espíritos perfeitos um dia. Relativamente perfeitos, todos nós sabemos, mas vamos nos tornar. Para uns, infelizmente, né, essa escalada vai ser muito demorada, porque não querem se modificar, acham que a luxúria, que tudo isso é muito melhor do que uma vida simples. Ou tendo as condições, né, financeiras, não olham para o lado para ajudar, como aqui na página, né, onde o companheiro disse: a riqueza quase sempre encarcera o coração, na página que nós lemos no início, Caridade e Amor. A riqueza quase sempre encarcera o coração nas grades do preconceito, que justifica a avareza, erguendo-se contra as forças da solidariedade. Muitas vezes a pessoa não sabe amar, né? Ou ajuda simplesmente dando os restos, achando que isso não está me sobrando mesmo. Não, nós não temos que dar o que nos sobra. Nós temos que dar, muitas vezes, o que nos faz falta. Como a parábola do óbolo da viúva, aquela senhora que deu a única moeda que ela tinha. Ela não sabia se teria o jantar ou o almoço, mas ela sabia que existiam naquele momento pessoas muito mais necessitadas do que ela. E é assim que nós devemos pensar. Existem muito mais pessoas necessitadas do que nós em todos os âmbitos, como nós também necessitamos ainda de muito auxílio, de muita ajuda, tanto no campo moral, quanto no campo espiritual, quanto no campo material. Muitos estão precisando de bolsas. Isso não é humilhação, não é vergonha. Estarmos necessitados e irmos à busca, pedirmos. Às vezes também, né, a pobreza leva a pessoa a se sentir humilhado. Não, é um trabalho de crescimento espiritual. Como a riqueza precisa levar aquele ser a desenvolver a abnegação, a caridade. A pobreza leva a gente a crescer, né? Sair de nos sentirmos humilhados, de nos sentirmos inferiores. Então, meus irmãos, é uma busca diária. Estamos todos nesse planeta buscando o nosso crescimento, a nossa melhora. E só depende de nós seguirmos um caminho reto, um caminho mais rápido. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Françoise de Geneve, no item A Melancolia, ela nos diz: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, ou seja, do vosso exílio na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Muitas das vezes temos vários companheiros que nos foram confiados, que nós, quando reencarnamos, né, fizemos o pacto com nosso Pai, que iríamos estar aqui, que iríamos amealhar, né, o dinheiro para ajudar esses irmãos. Mas o véu do esquecimento faz com que essas lembranças não apareçam. Mas
que nós possamos, já estamos chegando no final do nosso estudo, dentro de todos os ensinamentos do Cristo, dos Espíritos superiores, de todos os livros que nós lemos, acreditar que podemos mudar, que podemos nos transformar, que podemos irmos nos libertando dessa vida material, sabendo que ela é necessária para nós nessa encarnação, mas que temos que pensar na vida espiritual, porque só vamos levar, como Emmanuel disse, os tesouros que só partirás do mundo carregando unicamente os valores que houveres entesourados dentro de si, dentro de nós. Não vamos levar nada, nem esse corpo físico. Então, meus irmãos, agradeço muito essa oportunidade, desejando que logo possamos nos ver pessoalmente, para nos abraçarmos, para trocarmos, o nosso carinho, o calor, o afeto. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e peço a Deus que a cada dia essa luz se faça presente em nossos corações, a luz do amor, da caridade, lembrando que sempre podemos auxiliar a alguém. Não somos tão pobres que não podemos auxiliar aquele que está do nosso lado. Então vamos fazer nossa prece final, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, agora serenados, nos envolvendo nessa luz de amor e dizendo: Deus Pai amado, Senhor, nesse momento que aqui estamos, só queremos te agradecer, Pai, todas as oportunidades que o Senhor nos dá de crescimento e aprendizado, e que possamos, Pai, fazer sempre o melhor para o nosso crescimento moral e espiritual, mas também nunca nos esquecendo do nosso próximo, aquele irmão que ali está necessitando de uma prece, de uma oração, de um auxílio. Pai querido, envolva todos que estão ouvindo esta palestra, a todos os seus familiares, que envolva este planeta que passa por tantas dificuldades nesse momento. Mas sabemos, Pai, que nada é por acaso. E com certeza, quando isso tudo terminar, estaremos muito mais fortes e com vontade, Pai, com a vontade de sermos sempre solidários e amorosos ao próximo. Fica com todos nós, nos ilumine e nos proteja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Um beijo no coração de todos e fiquem com o nosso Pai. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 22 de fevereiro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, pela expositora Andréa Emília, do Centro Espírita Irmão Abraão. Aguardamos vocês!